Então, sejam todos bem-vindos. Vamos, fal vamos falar de Itrô, né? Vamos falar de Itrô e que é uma paraxá que é engraçada, né? O Abraão sempre comenta isso na sinagoga, e eu acho que há algum tempo eu sempre comento isso também, né? Que a gente não tem uma paraxá chamada Moshe, mas tem uma paraxá chamada Itrô, né? Que é o sogro de Moshe. A gente vai ver em vários dos passuquinhos que eu separei aqui, que essa expressão o sogro de Moshe aparece várias vezes, né? E por que é que será que uma paraxá tão importante, que é a paraxá que basicamente fala dos Dez Mandamentos, esse é o grande motivo da paraxá, a gente dá o nome de Tro. Essa pergunta vai ficar mais pesada quando a gente der uma olhada em alguns comentários interessantes aqui. Então, a paraxá é sobre os Dez Mandamentos, mas ela começa desse jeito, ela começa com o Itrô chegando até o acampamento do povo, tá? Então, a gente tem uma dinâmica aqui que hoje a gente vai tentar tirar algumas coisas desse encontro de Itrô com o povo, o que é que a gente pode tirar disso, e dos dois primeiros mandamentos, principalmente do Matan Torá, que vão abrir espaço para os demais, tá? Eles são talvez, não vou dizer os mais importantes, mas são os mais pesados no sentido de que é uma base do judaísmo, né? Efetivamente, tá? Então a Torá, ela começa dizendo o seguinte na Paraxá, justamente o começo da Paraxá, no número um aí, tá? Vaishma Yitro, Kohen Midian. E Yitro, chefe de Midian, Kohen Midian, né? O hebraico aí é um pouco mais claro, né? Chefe, ele é sacerdote de Midian, né? E sogro de Moshe, escutou tudo que Deus fez a Moshe e a seu povo Israel, e como tirou Israel do Egito. E trouxe o sogro de Moshe, como eu falei, essa repetição vai acontecer algumas vezes. Tomou Siporá, mulher de Moshe, que é a filha dele, depois que ele a tinha enviado, e a seus dois filhos, dos quais um se chamava Gershon, né? Porque, de novo, Amar Ger Haiti, né? Be'eretz Naharia, né? Que é o. Basicamente ele está dizendo, eu fui um Ger, né? Eu fui uma pessoa estranha, eu era um peregrino em uma outra terra, tá? E o outro chamava Eliezer, né? Eliezer vem de Eli, né? Porque Deus, né? De ele, né? Que Deus, o Deus do meu pai, veio à minha ajuda e me livrou da espada do faraó, tá? Então esses são os dois filhos de Moshe que aparecem muito pouco natural, onde a gente vai discutir o porquê disso também. E vieram e trouxe, sogro de Moshe, seus filhos e sua mulher, a Moshe no deserto, onde acampavam no monte de Deus, né? Tá. Então o Itrô, a palavra já começa dizendo pra gente que Itrô ficou sabendo de várias coisas que aconteceram. O povo conseguiu fugir do maior império do mundo na época. Fugiu vitorioso ainda, né? O povo foi atravessar o mar abriu, né? Ele ouviu falar das pragas, ele ouviu falar da guerra de Amaleque também, né? Porque a gente tem uma guerra aí nesse meio caminho, na paraxa passada. Então ele ouve tudo e foi lá para ver o que é que tinha acontecido de verdade. E ele é recebido por Moshe, tá? Ele é recebido por Moshe e aí o que acontece? Um pouco depois, no número 2 diz o seguinte, lá no Passuque 7. E Moshe saiu ao encontro de seu sogro, prostrou-se e beijou. E perguntaram um outro pela sua paz e vieram à tenda. E Itró alegrou-se com todo o bem que Hashem fez a Israel e toda a fadiga que alcançou no caminho e como Hashem os livrou. Então assim, tem uma coisa meio estranha aqui, né? E aí os nossos Rahamim sábios às vezes acabam perguntando uma coisa. Esse final é curioso. Ele se alegrou com tudo que Hashem fez em Israel, toda a fadiga que alcançou. Então, peraí. Ele se alegrou agora porque ele ouviu de Moshe. Mas já não sabia? Ele já não sabia disso tudo? O Paraxá começa dizendo que ele ouviu essa história toda. Né? Moshe vai e conta. Ele se encontra com Moshe, Moshe vai lá e conta pra ele de novo. Itro podia ter parado por aí e falado, beleza, eu só queria confirmar a história e tô indo embora. Né? Ou mais ainda, eu vim aqui morar no deserto com vocês por causa de todos os milagres que aconteceram com vocês. Por que é que Moshe faz questão de contar de novo? Aí os nossos sábios, os Hakamim, vão perguntar isso. E o Rabbi Gifter fala que Moshe leva Itrô, né, como você pode ver.
Haorelá, né? Que é pra tenda. E essa ideia de tenda a gente sempre associa principalmente a Yaakov, né? Que era um homem de tenda. Se a gente fala de tenda especificamente, a gente está falando de estudo. Então é a ideia um pouco do Beit Midrash, num lugar de estudo específico, do Meshivá, qualquer coisa parecida. Não que tinha um Meshivá lá no deserto, que o Yitro foi lá, né? Simplesmente Moshe foi ensinar para Yitro o que aconteceu, né? Assim como era o caso de Abraham, por exemplo. A tenda de Abraham era um lugar para aprender, né? Yitro já tinha sim ouvido a história, então ele ouviu todos os milagres. Os milagres a história espalhou, né? Mas ele não tinha ouvido esses milagres a partir de uma outra perspectiva, da perspectiva real do milagre. A pessoa que a pessoa que ouve falar de um milagre, ou ela duvida, ou ela tenta dar uma desculpa, mas a pessoa que vive o milagre, ela interpreta, ela percebe isso de uma forma diferente. Então, como a gente tem vários pontos de vista, a Torá está basicamente dizendo que existe um ponto de vista da Torá quanto àqueles milagres. E é isso que Yitro foi buscar. Ele foi querer entender da boca de Moshe o que é que aconteceu. Então ele foi buscar um sábio, no caso em Moshe, para saber qual que seria a perspectiva da Torá. E o próprio Moshe, ele não estava recontando necessariamente a história, mas ele estava contando como e o porquê daquilo ter acontecido, né? A gente tem vários exemplos na história do povo de coisas que são muito complexas para a gente conversar hoje, assuntos que eu detesto, eu já falei que eu não gosto de falar de certas coisas, mas se a gente for pensar no Holocausto, ele é um exemplo, só que é bem mais complexo. A gente pode também tentar entender aquilo do ponto de vista da Torá, né? O Elie Wiesel tem uma peça lindíssima sobre os patriarcas tentando conversar com Deus sobre o que estava acontecendo, né? E, tem um anjo, e aí um dos patriarcas, ou Rachel, eu já não me lembro mais, mas pergunta para o anjo que não deixa eles passarem onde que está Deus, porque a gente quer saber o que está acontecendo. E o anjo fala assim: você não tem que perguntar onde é que está Deus, você tem que perguntar onde estão os homens e o que eles estão fazendo, né? Então é duro, mas a gente tem várias perspectivas. Por exemplo, se a gente falar do Holocausto, a gente voltando a esse assunto, a gente pode ler vários livros de economia e história que vão tentar explicar do ponto de vista desse ponto de vista específico o que aconteceu. Mas a gente não consegue entender a partir disso, dentro da nossa história, o que é que realmente aconteceu, né? Isso é não é nem a tentativa de justificar, mas de mostrar que algumas coisas estavam acontecendo para gerar aquilo ou qualquer coisa parecida, mas não é o caso. A gente busca mais a perspectiva da Torá para tentar tirar algo daquilo ali. Então a gente tem que tomar muito cuidado antes, inclusive, de formar nossas opiniões, se a gente não sabe e não enxerga tudo. É praticamente é impossível a gente enxergar tudo, então é muito difícil a gente ter uma opinião válida sobre a maioria dos assuntos. Então a gente não pode pular logo e agarrar a primeira ideia que a gente tem, por mais que ela pareça correta, porque a gente tem uma série de vieses que a gente carrega e que vai associar aquilo. Então, o que Moshe estava tentando fazer é, da perspectiva da Torá, da perspectiva de Deus, da verdade, é isso. A gente pode saber a história, mas ao mesmo tempo não saber a história. E era isso que Yitro, de alguma forma, foi buscar. Ele queria saber o que aconteceu de fato, não a fofoca que estava acontecendo. Na Guemará, a história de Hanukkah, basicamente, ela é. Eu devia até ter botado aí para mostrar, mas a história de Hanukkah, que a gente conta todo ano, em 8 dias de festa de donuts e sufganiyot, etc., ela é resumida a 3 linhas. Os judeus tiveram uma guerra contra seus inimigos, os Hashmonaim, os Hashmonaim, eles acharam o óleo e acenderam, e esse óleo durou 8 dias. Essa é a história que é contada em Guemará. Na Guemará eles escolheram um foco específico. O que é relevante para você começar a entender? É isso. Isso que é relevante. O relevante é o que. E agora a gente vai usar a Torá para tentar entender o resto. Tá? Qual o primeiro passo que tem que ser dado? É esse que eu tenho que saber. Tá? Na Torá, se a gente for pensar em Adão, no primeiro homem, né? O que acontece? A gente vê uma história sendo desenvolvida com eles
e aí tem um hiato que a gente vai direto para Noor. A gente sabe quem são as pessoas que passaram ali, que viveram, quantos anos elas viveram, quantos filhos eles tiveram, quem são os filhos, mas a gente praticamente pula direto para Noah, a gente não vê história nenhum, relato nenhum entre Adão e Noah. Beleza, tem história de Caim e Abel e tudo mais, né? Mas ainda está relacionado a Adão. Então a gente tem um relato genético só entre Adão e Noah, praticamente. Por quê? Porque a Torá não é um livro de história. Torá é um livro que tem uma perspectiva muito específica para te ensinar. A gente sempre fala Torá Haim, para te ensinar como viver. Então o que que Moshe faz? Moshe leva Yitro para a tenda dele para ensinar, para mostrar o que realmente foi e como realmente foi. E aí Yitro reage de uma forma muito interessante. Dá uma olhada. No 9. Número 3. No Passuk 9, Passuk 9 e 10. Yitro alegrou-se com todo o bem que Hashem fez a Israel, livrando-os das mãos dos egípcios. E aí vem a questão. Yitro, Vayomer Yitro Baruch Hashem. A primeira pessoa a proferir a expressão que a gente provavelmente mais usa dentro do judaísmo foi Yitro. Um cara que nem judeu era. Então, Baruch Hashem que vos salvou. Bendito seja Deus que te salvou das mãos dos egípcios e da mão do faraó. E que livrou o povo sobre a mão do Egito. De sobre a mão do Egito. Tá? No fim das contas, o que acontece? Yitro agradece a Moshe pelo ensinamento e se junta ao povo. Ele começa também a fazer parte do povo. Ele também se converte junto com muita gente que está atrás. Com várias pessoas que estão junto com o povo ali. E a gente tem mais uma explicação que é bem interessante aqui, que diz que basicamente Yitro poderia ter ouvido só as coisas boas da saída do Egito, e que aí tudo é ótimo, não tem problema nenhum, todo mundo está aproveitando aqueles prazeres da vida, maravilha. E ele poderia pensar facilmente o quê? Quem não ia querer fazer parte disso, de um povo que vive no meio de milagres ou coisa parecida? Aí tem, enfim, até hoje tem pessoas que têm alguma impressão parecida também. Mas Moshe não queria que Yitro caísse numa espécie de uma ilusão de que tudo isso é maravilhoso. Quem está dentro sabe que não é tudo maravilhoso. Não é só chegar lá no mar e abrir o mar. Né? Muitos entraram, Nachshon Ben Aminadav, por exemplo, na história do Midrash, ele entra na água esperando abrir. Só vai abrir se alguém entrar. E realmente só abriu depois. Por isso que a gente fala, por que, que você tá, né? Por que, que você tá clamando a mim? Diga ao povo que marche. O mar só vai abrir quando vocês fizerem alguma coisa. Né? E Nachshon Ben Aminadav já tava com a água passando do pescoço na hora que abriu. E muitas pessoas queriam voltar, que estavam chorando e desesperadas naquele momento. Então não foi só bonito, foi desesperador, foi difícil. O milagre só vem depois de uma dor, de um desconforto grande. E o caso de Amalek, a gente teve uma guerra. E é engraçado porque Hashem fala, não, eu vou desviar eles desse lado porque tem uma guerra ali, mas depois deixa Amalek atacar a gente. E não foi um ataque por causa de terra nenhuma, não foi um ataque... Não, parece não ter motivo Amalek ter atacado o povo. Porque é meio loucura se você pensar. Eles acabaram de destruir uma nação muito mais poderosa que a gente, mas a gente vai lá atacar? Mas é um aviso, basicamente. Se vocês pararem de se preparar para receber a Torá, de estudar, vocês vão acabar se perdendo e vão ser atacados. Então a Malek tem o direito, vamos dizer assim, de ir para frente e atacar. A Malek tem esse efeito, se a gente fala de Haman, de todos os Amalequitas famosos, eles têm esse efeito de esfriar o fogo que o povo tem. E foi isso que eles foram fazer. O povo começou a esfriar, então beleza, então vamos acabar com o fogo. Se a gente pensar no aspecto de ser pai e mãe, quando os pais tentam educar os filhos, normalmente é comum você ver pai ou mãe falando que o filho está fazendo uma coisa maravilhosa, que eles são maravilhosos, são inteligentes, eles podem alcançar tudo que eles quiserem, eles podem fazer o que eles quiserem, contanto que eles se esforcem. Né? Só que você só entregar fantasia e não dar as ferramentas,
para aqueles momentos de dificuldade, gera uma criança que não sabe lidar com dificuldade. Que vai se tornar um adulto que não sabe lidar com dificuldade. Então a gente também tem esse processo de preparar as crianças para situações nas quais elas não vão vencer. Que elas não vão ter aquilo que elas querem. Todo mundo aqui já deve ter passado por isso com pai ou mãe, né? Ou já teve que passar isso como pai, né? Ou mãe. Mas isso é real, porque se você só der aquele negocinho positivo, na hora que vier o negativo é uma queda muito brusca. Que ela não sabe lidar. Que é melhor lidar com um negócio controlado do que com uma coisa que é absolutamente fora do controle. Aqui é a mesma coisa. Hashem tá preparando o povo para dizer assim: vocês não podem largar isso. Depois que acontecer, isso não pode ser deixado para trás. Depois do Matan Torá, depois do recebimento da Torá, isso não pode ser deixado para o lado. E Moshe não queria que Yitro entrasse sem saber dessas dificuldades. E aí os nossos sábios, eles puxam muito essa ideia, inclusive para falar do que é você ser uma liderança religiosa barra espiritual dentro da comunidade judaica. Beleza, muitos rabinos, já deve ter ouvido um monte de rabino falando, volta, faz sua techuvá, volta para a religião, aquelas coisas todas. Mas o que eles estão fazendo efetivamente? Eles estão tentando vender uma ideia. E é uma ideia que em si é perigosa. Daquela paraíso no mundo. O que existe um aspecto muito verdadeiro por trás. Porque muitas pessoas acabam vivendo isso. Mas as pessoas que saem para o mundo e acabam observando, pessoas que muitas vezes se dizem religiosas, mas não agem da forma correta, fazem muitas coisas erradas e tudo mais, isso gera um sentimento de tipo, pô, isso é uma mentira. Então o que, que elas estão vendo? Elas estão vendo que nem tudo é doce, porque as pessoas são diferentes. O mundo é diferente. O mundo tem um aspecto muito específico. Né? Por isso, algumas comunidades mais fechadas fazem isso, só se fecham. Porque elas percebem isso como uma coisa negativa. Mas, de novo, quando essas pessoas que estão muito fechadas veem o que tem fora, elas se sentem enganadas. Por mais que aquilo tenha sido feito com uma boa vontade, com essa ideia de mostrar que não, existe uma coisa muito melhor que você está perdendo se você for para lá. Mas nem sempre é doce, a gente tem que fazer sacrifício, existe pressão social, familiar, da comunidade. Então, a gente tem que mostrar a ideia principalmente da Torá, de vender isso, é mostrar a beleza de viver essa espiritualidade. Mas também encarar as dificuldades que estão na realidade. Só que no fim das contas, o estilo, no fim dessa história toda, a gente tem que entender. O outro tem que entender que isso, esse estilo de vida espiritualizado, o que quer que você queira chamar, tem mais a oferecer do que qualquer outro estilo. E o que que Yitro fala, né? No Passuque 11, no número 4 aí. Agora eu sei que Hashem é grande, mais que todos os deuses, porque com aquilo que pensaram destruir a Israel foram destruídos. E essa frase dele demonstra o quê? Que Yitro estava tentando se achar de alguma forma. Ele estava buscando, ele estava tentando entender isso que a gente está discutindo. Que existe uma coisa que não carrega toda essa beleza, que carrega uma beleza, mas que não é tudo ok, não é tudo fácil e tudo simples. Então ele pode dizer que o jeito de viver a partir daqueles valores que ele estava enxergando era que era o jeito certo a partir daí. E Urashi fala uma coisa que é muito, muito interessante a partir disso. Por que trouxe esse termo mais que todos os deuses? Urashi fala assim, essa frase nos ensina que Yitro conhecia todos os tipos de idolatria do mundo, ou seja, ele tentou tudo já. E que ele não deixou de adorar nenhum deles. A verdade é que a gente vê várias pessoas passando por isso. A gente vê várias pessoas que se encontram em situações diversas. Se a gente for pensar no judeu, sai do judaísmo e busca encontrar aquilo que ele percebe que está faltando em outros ambientes, seja outras religiões, outras coisas, outras culturas, ou o que seja. Isso acontece muito com os jovens que saem do exército, inclusive. A gente vê que eles vão sair para viajar e tal. E muitos, por exemplo, um exemplo que eu vi essa semana foi que algumas pessoas vão para a Índia, então a gente tem comunidades judaicas dentro da Índia.
Porque rabinos especializados nisso vão para lá para tentar dar uma segurada na onda, né? Porque nessa visão acabam fazendo avodazará, perdendo a noção, vamos dizer assim, de acordo com a Torá, né? Então, a gente tem muito esse processo. E a Torá, o que ela está dizendo? Você tem duas formas de encontrar Hashem. E essa é uma das mensagens mais importantes que Tro traz. E por isso, talvez, a Parashá leve o nome dele. Por isso e pelo que a gente vai discutir logo em seguida. A gente tem duas formas de encontrar Hashem. Uma é seguindo o que Tro falou, procurando por si mesmo, em tudo que é canto, como se alguém que perdeu a coisa mais importante que tem na vida. A outra é saber que existem pessoas que já passaram muito por muitas coisas e que sabem muito mais do que eu ou que você. E ir direto para a prática do que a gente chama de emet, do que a gente chama de verdade. É a única verdade que tem? Na minha concepção, é a mais próxima da verdade real. Que a verdade real só pertence a Deus e a gente não tem essa capacidade. Tá? Mas a gente tem essas duas opções. O Meslat Echarim, ele fala. Meslat Echarim chama O Caminho dos Justos em português. Isso. Ele disse que a vida é como se fosse um labirinto. Você tem duas, a partir disso, você tem duas opções. Você pode tentar caminhar labirinto sozinho, tateando, batendo a cabeça em partes fechadas e tudo mais. Ou você pode olhar para cima e ver que tem alguém no topo lá do labirinto que já passou por tudo e tá olhando lá de cima e pedir ajuda pro cara que tá olhando. Fala, pra onde que eu vou agora? Você vai pra direita. Beleza, e agora? Pra esquerda. E agora? Vai pra frente. Só tentar. A pessoa que enxerga tudo, ela serve para guiar. Ela não vai andar por você, quem vai andar é você. Porque, segundo o Ramchal, a vida é muito curta para você ficar tentando tudo. Não é todo mundo que vai viver, conseguir ser tão eficiente quanto o Etrô, por exemplo. E a gente vai acabar se perdendo nessa história. Então, não ouvir aquela pessoa que está lá em cima é experimentar. Mas quanto tempo que você tem de fato? Vamos arriscar? Né? Essas pessoas já chegaram lá no topo. Isso vale para todo mundo. Inclusive para as pessoas que julgam, que acham que são Shomer Mitzvah, que são as pessoas que acham que já fazem tudo. Mas é tudo um processo gradual. A gente não consegue fazer isso de uma vez. Mas dá uma chance. Vamos tentar lembrar do caminho que Tro tomou de testar tudo. Esse caminho é mais arriscado. E de alguma forma ele conseguiu. Baruch Hashem. Ele fala, pô, Baruch Hashem. Se a gente for considerar o Shlomo Hamelech, o rei Salomão, é chamado de homem mais sábio da história. Se ele diz que esse é o caminho, fica um pouco difícil de não ouvir. Né? Você tem opções. Você pode ficar circulando, fazendo como se fosse aqueles vórtex, né? Circulando a verdade ali ou ir direto. Você tem opções. Pode fazer do jeito que você quiser. Hashem dá o direito de você fazer o que você quiser. Né? Existe esse, existe esse processo de que a gente tenta seguir o que a gente pode. Você busca o caminho. Então fala, Hashem fala algumas vezes na Torá, existem dois caminhos na sua frente, o da vida e da morte. Pô, escolhe o da vida, ele dá a dica. Eu sempre falo isso aqui. Né? Então Moshe vê ele fazendo o trabalho, Moshe vê Yitro fazendo tudo isso, e ele fala assim, calma, existe tudo isso que você ouviu de bom, mas também existe a parte que é complicada, que você tem que lutar para tentar entender. Certo? Então, beleza. A primeira ideia é essa. A primeira ideia que a Torá, que Tro traz pra gente é: existem dois caminhos para você na sua vida. Você pode ir direto para Hashem, ou você pode ir tateando até encontrar. Tá? Só que o segundo ponto da Paraxá, que envolve Tro, que é interessante, é quando Yitro vai ver o que Moshe faz de fato. E olha só o que Moshe faz, número 5. No dia seguinte, Moshe sentou-se para julgar o povo, e o povo esteve diante de Moshe desde a manhã até a tarde. E o sogro de Moshe viu tudo que ele fazia ao povo e disse: O que é isso que você está fazendo com o povo?
Por que tu está sentado sozinho e todo o povo em pé, perto de ti, desde manhã até de noite, até de tarde? E Moshe disse ao seu sogro, porque o povo vem a mim para consultar a Deus, ou seja, eu só sou aqui eu sou um alto-falante, eu só tô aqui, por isso que Moshe é Ishanav Meod, um homem muito humilde. Não é ele que está julgando nada, por mais que a Torá esteja dizendo que sim. O povo está perguntando o que é que Deus quer. Quando tem alguma coisa, eles vêm a mim, e aí eu acabo julgando entre o homem e seu companheiro e faço saber os status de Deus e suas leis. E o sogro de Moshe disse-lhe, não está bem o que tu faz. Consumir-te-ás e também ao povo que está contigo, pois a coisa é pesada demais para ti e não poderás fazê-la sozinho. Moshe basicamente fica lá sentadinho ouvindo todo mundo e falando, faz isso, faz aquilo outro, tal, tal, tal. E Tro vê aquilo e fala, opa, você vai se desgastar demais. Qual que é a ideia que ele dá aqui? Você vai apontar outras pessoas que vão lidar com casos mais simples do que os que você tem que lidar de fato. Tem pessoas que estão estudando, então você aponta essas pessoas que são mais capazes como juízes e eles vão fazer isso por você. As coisas que forem mais difíceis vão até você direto. E Troa deixa claro que Moshe tem que, de alguma forma, delegar essas questões para outras pessoas. Para que ele fique só com o mais difícil. Então Moshe faz o quê? Em vez de falar assim, rapaz, você acabou de chegar, cuida da tua vida, ele vai falar com Hashem. E Hashem fala para ele seguir o que Yitro disse. E se a gente fizer uma conta rápida, a conta básica aqui é de 600 mil pessoas, tá? Que Hashem vai usar. Então, para cada 1.000 pessoas tem 600 juízes, para cada 100 pessoas tem 6 mil juízes, para cada 50 pessoas tem 12 mil juízes, para cada 10 pessoas tem 60 mil juízes. Ou seja, você tem 78.600 juízes no final. Então Moshe faz isso, ele vai designar 78.600 pessoas para lidar com o povo. O que dá uma ideia da grandeza de que Moshe tinha ali. Porque ele fazia isso tudo sozinho. E a gente vê também, inclusive, a grandeza do povo, para ter tantas pessoas apropriadas para seguir isso, para fazer isso, no meio de 3 milhões de pessoas. Então, por que é que Moshe implementou esse sistema? Foi por causa de Yitro? E aí, o Rab Feinstein ele fala uma coisa que é interessante. Ele fala, claro que não. Não foi por causa de Yitro. Moshe implementou o sistema porque Hashem disse que era para fazer. Ah, mas foi Yitro que deu a ideia. Né? Então por que, que o sogro do que a gente chamou de Ishanav Meod, de homem muito humilde, fica com crédito? Se foi Hashem que, inclusive para dar o nome da Paraxá de novo, se foi Hashem que falou. Então os nossos mestres, nossos sábios, eles nos ensinam o quê? Que é porque Yitro deu o passo. A mesma coisa do Nahshon Ben Aminadav, que a gente citou antes. O Nahshon Ben Aminadav entrou na água antes da água abrir. E Tro dá o primeiro passo também. Ele tentou ajudar, ele tentou resolver, ele queria fazer o bem a partir dali. Se Hashem tivesse dito não é para fazer, Moshe não ia fazer. Mas basicamente por ter tentado ajudar, ele leva o crédito e com razão. Então o crédito é de Tro, mas ele não foi implementado por causa de Tro. Não parece não fazer muito sentido, mas é isso. A Torá ela conta uma história sobre a criação do mundo que é muito interessante, se a gente for pensar. Na criação do homem, a gente tem uma passagem que é muito discutida, muito forte e que já criou vários problemas. E que tem, dentro do judaísmo, algumas interpretações. Eu só vou discutir uma delas hoje, tá? Que é rápido. Número 6. Durante a criação do homem, o que Deus fala? Deus disse: façamos o homem. Nascer Adam. O problema é essa palavra aí. Façamos. Façamos quem? Hashem errado. Hashem é um só. Como é que é façamos? Façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança, que domine sobre o peixe do mar, sobre a ave do céu, sobre o animal em toda a terra e sobre o réptil que se arrasta na terra. Quem é esse façamos? Esse nascer é um plural. E esse plural depende de mais de um. Só que a gente sempre fala no Shema que Hashem é um. Quem é esse façamos, efetivamente? E o Midrash mais famoso que lida com esse, que traz o pshat mais simples, né? A nossa explicação mais simples. O Midrash famoso diz que o Hashem está perguntando para os exércitos, está perguntando para os anjos, efetivamente, Malahim. Os Malahim,
dão várias ideias. Eles acabam discutindo e acham uma boa ideia. E a pergunta que eu tenho a fazer para vocês é: Hashem precisa da opinião de alguém para fazer alguma coisa? Acho que não, né? Só que, de novo, coisas que são escritas na Torá têm um motivo. Não é que literalmente Hashem foi lá e perguntou. A Torá está ensinando uma lição a partir disso. Não, não tenha medo, não demole com isso, não tenha medo de pedir opinião para alguém sobre alguma coisa. Alguém que você confia. Mesmo que essa pessoa seja menor que você, seja menos inteligente, menos sábio, ou qualquer coisa parecida. Seja humilde e ouça. E considere o que a pessoa está falando. Se você, depois da sua consideração, achar que o que ela disse não serve, não implemente. Se você achar que serve, implemente. É exatamente o caso de Yitro e Moshe. Se você for considerar Yitro, que viu todas as idolatrias do mundo, e Moshe, que falava diretamente com Deus, se a gente for falar é, é, de patente aqui, Yitro tá lá embaixo. Moshe é o general maior lá, sei lá como é que chama. Mas ele pediu, ele acatou a opinião de Yitro e foi falar com Hashem. Hashem não falou para Moshe porque Yitro, Hashem ia, vamos dizer assim, se Yitro não tivesse falado nada, Hashem ia mandar Moshe implementar. Mas Hashem esperou, deu a chance de alguém ir lá e falar. E Yitro foi quem agarrou essa chance. Tanto que talvez a paraxá mais importante da Torá, ou uma delas, leva o nome de alguém que era idólatra até 5 minutos atrás. Mas Moshe ouviu e ele era o líder daquele povo. Ele podia ter achado que o sogro dele era um folgado, por exemplo. Pensa assim, se você fosse presidente dos Estados Unidos, presidente do Brasil, qualquer coisa parecida, como é que ia ser? Ô, seu presidente, faz tal coisa. Sai fora, pô. Né? Mesmo o maior dos homens, dos seres humanos, né? Não tô querendo excluir ou qualquer coisa parecida, pode receber boas ideias de lugares mais inusitados. E a lição é aqui. Ouve. Pode ser que seja uma besteira, mas pode ser que seja uma coisa que você nunca nem passou pela tua cabeça. E essa solução, às vezes, é muito melhor do que todas as outras que você pensou juntas. Se a gente pensar no ambiente que eu convivo agora, você vai no médico, descobre uma doença. A tua reação normal deveria ser: doutor, a gente pode falar com outro médico? Ou você buscar outro médico. Só que se você falar pro teu médico isso, a chance dele ficar ofendido é grande. Fala assim: não, mas eu tô te dizendo que é isso. Sim, não importa. É sempre bom ouvir uma segunda opinião. E aquela pessoa que foi treinada para dar aquela opinião, ela também é treinada para saber que ela erra também. E que existe o consultation, você chegar e falar, vamos chamar fulano de tal, então que ele também é especialista nessa área e ele também vai te explicar. E se eu tiver errado, eu vou tentar defender meu ponto, se ele achar que eu estou errado. Mas as opiniões médicas, a discussão de casos exige isso. Que as pessoas tenham, discutam suas opiniões e que a gente chegue num processo melhor para cuidar do paciente. Não é pra. Ah, fiquei magoado porque fulano disse que não acreditou no que eu queria ouvir outro médico. A pessoa tem todo o direito. E você tem que, além de respeitar, incentivar. Né? Não é porque você está em dúvida do que você fez, é para dar para o paciente a oportunidade de tomar conta do que ele vai fazer. Os tratamentos mais efetivos são aqueles dos quais o paciente participa. O Rabbeinu Yonah fala que as pessoas que têm egos inflados, ou seja, que não escutam os outros, na verdade estão tentando cobrir o próprio sentimento de inferioridade. Mas Yitro era um. Pô, ele era Cohen Midian, ele era um goi idólatra. Até ontem. Moshe ouve, considera, discute com o superior e aceita. E é assim que a Paraxá começa.
Paraxá começa com essas duas lições importantes. Seja humilde, né? Que foi essa que a gente acabou de discutir. Procure Deus. E é muito engraçado esses dois serem os temas antes da gente receber a Torá. Porque o que vem no momento do Matan Torá é uma coisa muito interessante. No capítulo 19 começa o processo do Matan Torá. Não é exatamente Matan Torá, porque o Matan Torá é no capítulo 20, efetivamente. Mas o número 7 aí das notas diz o seguinte: E partiram de Refidim e foram para o deserto do Sinai e acamparam no deserto. Vaihan Sham Israel. E Israel acampou ali de frente para o monte. Neged Hachar. A palavra Vaihan não está traduzido errado aí. Israel acampou ali. O povo acampou ali. É singular. A palavra no plural seria Vaihanu. Acamparam ali. Mas a gente está falando de 3 milhões de pessoas. Mas é um singular. Então elas são uma pessoa só. Isso gera uma possibilidade de se receber os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos só começam quando aquele povo é um só. Depois se desfaz, né? Infelizmente. Mas a Torá só pode ser recebida por um espelho, vamos dizer assim, de Deus. Não é exatamente a mesma imagem, mas imagem e semelhança, né? Que seria Hashem Echad. E aí a gente pode começar os 10 mandamentos. Capítulo 20. Anohi Hashem Eloher. Eu sou Hashem, seu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa dos escravos. A palavra Eloquecha, Eloecha, também é singular aí. Ué, devia ser o Deus de vocês. Eloquehem, Elohehem. Mas aqui é basicamente Hashem está elogiando o povo, que nem eu acabei de falar. E os nossos sábios, Ramim, eles dizem que eles estão tão unidos naquele momento e que o povo nunca mais foi tão unido, que nem eu falei, que Hashem está falando com uma entidade que é uma conexão entre essas pessoas. Uma... Só é possível quando elas estão realmente conectadas. E o Zohar fala que a gente tem, né? Segue a ideia básica de que a gente tem 603 mitzvot dentro da Torá. Mas que mesmo o judeu mais observante, mais religioso, ou que, como você queira chamar, não é capaz e não pode cumprir todas. Porque a gente tem mitzvot que só podem ser feitas por pessoas específicas. Que é um exemplo muito claro, o Pidyon Haben. O Pidyon Haben, que seria você é, recuperar o primogênito, só pode ser feita por um primogênito ou por um Kohen. A gente tem serviços específicos que só os Kohanim podem fazer. E só alguns deles podem fazer. A gente tem mitzvot que são preferencialmente de mulheres, preferencialmente de homens, preferencialmente de Kohanim, preferencialmente de uma época do ano, preferencialmente da terra de Israel. Quem nunca for morar em Israel nunca vai poder fazer uma mitzvah na terra de Israel. Isso é uma exclusividade? De uma forma é. Quer dizer que você é pior ou melhor? Não. Quer dizer que é diferente. Só isso. Como é que alguém, então, pode cumprir todas as mitzvot? O Zohar diz que só o povo judeu sendo unido, igual foi no Matan Torá, que é possível. Porque se eu não posso fazer tal coisa porque eu não sou Cohen, mas eu sou unido com alguém que é, quando ele fizer é como se eu estivesse fazendo. Se existe essa paz verdadeira, essa a palavra shalom vem de shalem, vem de completude. Se existisse essa completude dentro do povo, todos ganhariam o mérito das mitzvot individuais. Tefilim é uma mitzvah que a gente costuma dizer que é uma daquelas que todo mundo tem que fazer todo dia. Mas se você for pensar, você põe um deles no braço e o outro na cabeça, né? Eu sou canhoto, então eu boto meu braço direito. Quem que ganha a mitzvah, o crédito? É o braço e a testa? Não, é o corpo inteiro. Porque o braço é parte do corpo. E tá ligado. Quando o povo se une, ele automaticamente ganha uma vantagem.
Essa vantagem é gigantesca. E é assim que os 10 mandamentos começam. Esse é o mandamento número um. E o número 2? Eu acho que é 3, tá? Eu acho que eu passo com 3, eu botei errado. Lo ta'ase lecha pesel. Não faça imagem para ti de escultura. Figura alguma que há em cima dos céus ou abaixo na terra, nas águas debaixo da terra. A gente acabou de falar de Yitro, que foi idólatra dos idólatras, né? Aquela história toda. E o segundo mandamento é a proibição contra servir ou fazer ídolos. Mas se a gente for pensar em tudo isso que a gente já discutiu até agora, que existe o caminho de dar várias voltas, existe o caminho de ir direto, aquela história toda, qual que seria a graça de você ir lá e se prostrar, sei lá, para uma árvore? Dá um exemplo bem. Assim, não, essa árvore agora, a natureza é meu Deus, ou qualquer coisa parecida. Qual que é a lógica por trás disso? Por que alguém que é racional, e isso as pessoas perguntam para qualquer. Pessoas. Eu tenho amigos ateus, por exemplo, que fazem pergunta: como é que você é racional e você pode acreditar nisso, né? É diferente. Porque é pior aqui. Como é que uma pessoa lógica e racional se sente atraída por uma coisa dessa? A explicação é muito simples. Se você imputa a Deus a criação do mundo, etc e tal, você percebe que existem restrições automáticas. Se a gente for pensar na Torá, a gente sabe que a gente pode e o que a gente não pode fazer. E se você transgride, você está se sentindo culpado porque você sabe que é o certo. E viver assim é muito difícil. Viver com esse sentimento de que o tempo inteiro você pode fazer uma coisa errada é complicado. E eu entendo que as pessoas não queiram isso para a vida delas. Qual que é a saída mais simples para isso? Você nega isso e você cria a sua própria religião, espiritualidade ou qualquer que seja. E a religião te serve e o seu Deus te serve e não o contrário. E mesmo você sendo muito religioso, você faz o que você quer. Ah, hoje eu não quero, né, fazer tal coisa. Mas ao mesmo tempo, a atração é uma espécie de autogratificação. Se você fez uma coisa boa, foi você que fez tudo. Se você faz o que você quer para acordar no dia seguinte com a consciência tranquila, uma restrição moral pode acabar te incomodando. Uma restrição ética, efetivamente, pode acabar te incomodando. E qual que é a ideia do Avodazara? É, não é exatamente adorar ídolos, mas adorar a si mesmo. E é por isso que a frase hebraica é Lota aselerapes. Não faça de você. Aqui tá, não farás para ti, né? Mas é não faça de você mesmo um ídolo. Porque quando você faz um ídolo, um ato de idolatria, na verdade você está se adorando. É isso que a Torá está falando com essa. Lota é não faça de você mesmo. Não é essa tradução que está aí da Sefer. A Sefer está traduzindo para todo mundo entender. Porque se fosse essa tradução aqui que eu acabei de falar, ia ficar mais difícil de entender. Você está adorando suas próprias paixões, você está adorando suas próprias vontades. Infelizmente a gente vive numa época em que isso reina absolutamente. Desde o Instagram, que as pessoas só tipo estão lá para dizer como que eles são felizes e você vive uma vida horrorosa, até outras coisas. Né? A gente muda palavras e cria novas palavras para fingir que o que você está fazendo não é uma coisa errada. Tem todo o direito de fazer coisa errada, eu já falei. Assim, se não for contra a lei, né? Você tem todo o direito, mas por que você está fazendo? É a mesma coisa de pegar um ídolo, colocar na mesa e mandar ver, baixar, falar assim, joia, vamos lá. As pessoas que fazem o que querem acabam passando por isso. Elas agem como se elas fossem, às vezes, éticas e morais. Não estou dizendo que não existe ética e moralidade fora disso. Não, muito pelo contrário, existe. Mas se você está se idolatrando, aí você cria uma situação muito mais complicada. O famoso mundo gira em torno de mim, né? E a Torá diz que a gente não pode fazer isso. Assim como que a gente não pode jurar falsamente. O que é jurar falsamente? Usar o nome de Deus em vão, aquela frase mais famosa. Eu tenho um amigo que eu estava dando aula para um menino
E ele falou alguma coisa, e a mãe falou: Ah, você não pode usar o nome de Deus em vão, né? Ele ficou repetindo: Deus, 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 Deus. Não é isso que a Torá tá dizendo, entendeu? Isso não importa, isso não faz diferença nenhuma. A gente não pode usar o nome de Hashem de forma imprópria. E a gente faz isso de uma forma natural, inclusive, faz muito. Mas você não pode usar o nome de Deus numa conversa qualquer. Mas é uma coisa para estudo e reza. Porque a gente não pode rebaixar Hashem também. E o Rabbeinu Bachya, ele diz que alguém que realmente ama Hashem vai usar sempre o nome dele numa medida muito reduzida. Por isso que a gente não usa o tetragrama, a gente não fala o tetragrama. A gente usa o termo Hashem, por exemplo. Mas mesmo o termo que se refere a Deus desse jeito, a gente deveria dar uma reduzida. Os povos do Oriente Médio, por exemplo, têm uma mania de usar o nome de Deus para amaldiçoar os outros, né? E isso seria usar o nome de Deus em vão, vamos dizer assim. A Guimarães ela explica o quê? Que todo mundo tem que ter um certo cuidado com o vocabulário. E que não existem aqueles famosos palavrões dentro da Lashon HaKodesh, né? Que seria o hebraico. Ah, mas eu sei palavrão hebraico. Sim, no hebraico moderno. Porque no hebraico Minamikra, o hebraico velho, antigo, não existe palavrão. Vamos dizer assim. Tanto que você vai usando palavras. Tem a famosa frase, o conhecer no termo bíblico, né? Então, assim, quando a Torá fala de coisas que não são modestas, usa palavras que não remetem necessariamente a isso, tá? E você só vai saber se alguém te disser que aquilo quer dizer aquilo, certo? Então a gente sempre tem que tomar cuidado, e essa é a ideia que eu queria um pouco para terminar, né? A Gemara fala que todas as maldições que a gente profere para os outros têm o potencial de se recair sobre nós, sobre as nossas famílias, e a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Depois dá uma olhada na história do, na história do. Esqueci o nome dele, depois eu lembro. Mas tem umas historinhas aí interessantes sobre isso, de pessoas amaldiçoando Israel e a coisa claramente voltando. Tá? Então a Paraxá dessa semana ela passa por esse processo de entendimentos. Entenda como que você tem que chegar diante do, né, que nem tava falando ali no número, onde é que é? No número, me perdi. Número 7. O que que quer dizer Vaichan Sham Israel? E Israel acampou ali. Qual que é o processo ali? É por tentar entender isso. Tudo isso é para dizer para você, você tem um jeito, você tem todo o jeito de fazer as coisas que você quer. Mas existe um processo que vai facilitar muitas coisas para você. E, se você não for atrás, pode ser que seja que nem Yoná. Se Deus está te chamando, Jonas, né? E você ignora, pode ser que dificulte muita situação. Não é engolido pelo Dag Gagadol, pelo peixe grande à toa. Era isso que eu queria falar hoje. Obrigado pela paciência de vocês. E, se Deus quiser, até semana que vem.